Aqui no Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar agora com o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, Paulo Teixeira. Muito bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da Rádio Brasil Atual e da TVT. Em primeiro lugar, parabenizá-lo por mais um mandato à frente da luta dos direitos humanos que tanto caracteriza a sua participação no Congresso Nacional, entre tantos outros temas, mas a luta intransigente dos direitos humanos no país. Inclusive, o senhor participa já do grupo de trabalho do governo de transição para falar de Ministério da Justiça, a área ligada ao direito. Como é que o senhor avalia até agora os primeiros encontros desses convocados pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin? Também temos o senador eleito Flávio Dino, também o nome de Cristiano Zanin, que foi advogado de Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Como é que o senhor tem avaliado já essas conversas? E a mídia já tem colocado uma polêmica, dizendo que há um racha no grupo de trabalho sobre a questão de separar ou não o Ministério da Justiça da pasta de Segurança Pública. Eu queria que o senhor começasse já avaliando como é que o senhor está acompanhando essa discussão. Rafael, eu fiquei incumbido inicialmente, antes da criação desses grupos de trabalho na transição, fiquei incumbido da relação com o Poder Judiciário. E essa ponte foi feita por mim, pelo Flávio Dino, pelo Randolfo Rodrigues, senador, o Jorge Messias, que fizemos uma intensa agenda com o Poder Judiciário. Estivemos juntos com o presidente Lula no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. E agora vão ser criados ainda os grupos, e parece-me que será criado um grupo de Justiça e Segurança Pública, e é para esse grupo que o meu nome está cotado. Mas, como eu te disse, ainda não foi criado, né? Saiu uma notícia que já há um racha no grupo, mas o grupo não se reuniu sequer, ele ainda nem foi indicado para dizer que haverá um racha neste grupo. E aí, eu espero que, num clima muito fraterno, vamos amadurecer essa temática, se deve ou não ter dois ministérios. É verdade que o presidente Lula prometeu a criação de um Ministério de Segurança Pública, né? Mas, como eu te disse, isso está muito incipiente ainda, não há nem reunião do grupo. A gente se encontrou e ficou de se reunir quinta-feira, às 10 horas, e ainda é pendente de um anúncio da criação deste grupo. Mas na sua avaliação, pessoalmente, deputado, qual é o seu espírito com relação a essa polêmica, digamos assim? Olha, em relação a esse tema, eu queria iniciar pelo seguinte: eu acho que a área de segurança pública é uma área que está merecendo uma atenção especial nossa, uma marca especial nossa, uma coordenação nacional de segurança pública. Não é? Os estados sozinhos não dão conta do combate à criminalidade organizada. Né? Ela, às vezes, se organiza num estado e se refugia em outros estados, né? Parece o Velho Oeste, quando você mudava de município, a outra polícia não podia atuar. Aqui no Brasil é um pouco assim. Nós precisamos organizar nacionalmente, fazer integração da União com os estados, com os municípios. Fazer integração também das polícias entre si, com as polícias com o Poder Judiciário e com as políticas de prevenção. Não é? Por essa razão, eu acho que a gente requer uma marca na área de segurança pública. A maneira que foi vista de se apresentar essa marca foi a criação de um Ministério de Segurança Pública. Mas, havendo polêmica, havendo divergências, nós vamos tratar de uma maneira tranquila, recolher as opiniões de ambos os lados, e quem, em última instância, define é o presidente eleito, o presidente Lula, que vai dizer se ele quer ou não criar um novo Ministério de Segurança Pública e, se quiser,
quem será o ministro da Justiça e quem será o ministro da Segurança Pública. Agora, deputado, eu imagino que deve ser uma questão sensível e que deve dar muita discussão no que diz respeito a trazer a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para as suas funções de Estado e não aparelhadas para determinado governo. Como é que isso está sendo colocado? Se é que os senhores já estão começando a conversar sobre, enfim, os resultados dessas intervenções desastrosas do governo Bolsonaro com relação a essas forças que são tão importantes para o Brasil? Olha, Rafael, o presidente atual, ele desorganizou todas as instituições brasileiras, né? Ele criou um conflito do executivo com o judiciário, ele criou esta inominável situação do orçamento secreto, e ele ajudou a aparelhar as instituições. A Polícia Rodoviária Federal é a mais visível das polícias aparelhadas por ele, mas a PF também, né? E, nesse sentido, o que nós fizemos é torná-las polícias republicanas, polícias de Estado, né? O chefe da Polícia Rodoviária Federal foi a pessoa que, no dia das eleições, tentou impedir os eleitores de votarem para atrapalhar a candidatura do Lula e ajudar na eleição do Bolsonaro, né? Ele foi a pessoa que praticamente aderiu aos bloqueios nas rodovias, né? Então, uma pessoa assim precisava ser investigada, ele já está sendo investigado, processado e punido. Eu não acho que possa fazer com a instituição de Estado o que ele fez. Isso é um aparelhamento inaceitável, ilegal, criminoso. E ele ajudou a paralisar o país, né? Por isso, nós precisamos transformar novamente as instituições de Estado em instituições republicanas, instituições a serviço do povo e não a serviço do crime, porque aquilo que estavam praticando era um crime contra o Estado democrático de direito, não é? Então, nós temos que recuperar a credibilidade destas instituições. Deputado Paulo Teixeira, o senhor disse que até o momento ainda não foi criado oficialmente esse grupo de trabalho, mas o senhor foi convidado e o senhor já tem uma ideia de quando ele começa a se reunir de forma oficial? Então, ele não foi criado, mas informalmente nós já marcamos uma reunião para quinta-feira de manhã. Quinta-feira de manhã em Brasília, nós teremos a primeira reunião para já ajustar o cronograma de trabalho, as escutas que teremos, as sugestões que faremos ao presidente Lula quando ele nomear o seu ministro e quando ele começar a governar. Até por tudo que já foi dito pelo senhor, deputado, o senhor acredita que serão encontradas dificuldades para ter acesso aos dados que dizem respeito a essas forças de segurança, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal? Pois é, eu acho que no que tange ao governo atual, não há nenhuma simbologia de fazer um processo de transição, né? E nós teremos que buscar esses dados por meio do Tribunal de Contas da União, por meio dos servidores dessas áreas que as conheçam e que possam nos oferecer mais informação sobre isso. Mas não está sendo uma transição civilizada como nós sempre tivemos no Brasil. Infelizmente. Bom, nós desejamos ao deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, Paulo Teixeira, sucesso no trabalho que será realizado pela equipe do grupo de transição para avaliar como as propostas, enfim, para o novo governo do presidente Lula na área do Ministério da Justiça, se vai haver ou não a separação das pastas, a criação do Ministério da Segurança Pública. Deputado, forte abraço para o senhor. Conte sempre com a Rádio Brasil Atual, a TVT, para passar essas informações que são importantes para a população brasileira e sucesso no seu trabalho a partir de agora. Muito obrigado, Rafael. E eu que parabenizo a Rádio Brasil Atual, porque nesses últimos 6 anos de
desarranjo democrático, a partir do golpe de 16, algumas emissoras foram fundamentais para o Brasil. E entre elas eu nomeio a Rádio Brasil Atual e a TVT. Vocês fizeram um bom trabalho e meus parabéns pela resistência que vocês estiveram e ajudaram o Brasil a recuperar os caminhos da democracia. Parabéns a vocês. Muito obrigado, esse é o nosso trabalho. Conversamos com o deputado federal Paulo Teixeira, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.